E hoje eu estou aqui com ele, Rafael Ferreira, também conhecido na comunidade Python como programador Llama. E aí, Rafa, como tá as coisas? Tudo bem? Cara, perfeito. A gente está num estúdio de altíssima qualidade, muito bonito aqui, num evento perfeito para a gente falar sobre APIs e conectividades e vamos começar esse nosso papo sobre arquitetura de software e um pouco sobre engenharia de software. Boa, perfeito. Olha só, o Rafael, ele é programador Python sênior, tem ampla experiência e atuação em desenvolvimento web, arquitetura de software, automação de serviços e IoT. E também ele é mentor e fundador da iniciativa Programador Llama. Inclusive, quer falar um pouco dessa iniciativa, Rafa? Eu gosto mesmo de disseminar um pouco de conteúdo, principalmente de boas práticas e arquitetura de software voltados mais para o público em Python. Então é isso, eu tenho um canal lá no YouTube em que eu disponibilizo isso de uma forma mais gratuita. Participo também, né, de algumas colaborações em relação à educação e, né, o mais importante de todos também, eu sou um dos professores da formação de Python lá da Rocket City. Pois é, o Rafa também é um dos educadores ali dentro da formação das formações da Rocket, especificamente e especialmente da formação de Python. E a gente está aqui exatamente para conversar sobre isso, como ele já bem adiantou. Hoje a gente vai falar sobre como construir sistemas com arquiteturas, né? Como pensar qual é o melhor padrão, qual é a melhor arquitetura, qual faz sentido e como as arquiteturas evoluíram ao longo do tempo e qual é o impacto que isso gera tanto na estratégia das empresas, quanto também na rotina de um dev. Então eu já começo com a seguinte pergunta para você, Rafa: por que precisamos falar de arquitetura? Eh, Arquitetura de software, sempre que a gente fala na construção do nosso produto, tem vários tipos de abordagens de porquê, né, a importância disso daí. Uma é porque, assim, se você pega aquele livro tão famoso do Clean Code, você vai ver que no segundo capítulo o autor ele mostra ali um gráfico em que mostra uma decadência da produtividade em relação ao avanço de features no projeto. Então, se você não projeta ali o seu sistema com um certo cuidado, com um certo carinho, você acaba tendo sim uma perda de produtividade. Fica difícil de você colocar uma feature ali nova no projeto. Isso, na verdade, se você levar para a área de negócios, é uma perca eh, de uma vantagem econômica, na verdade, uma vantagem de negócios, porque se o seu produto ele não consegue avançar e você não consegue fazer boas alterações ali para entregar novas features para os seus usuários, muito provavelmente eles vão tentar buscar outras soluções ou vão para outros casos. Então, quando a gente fala de arquitetura de software, isso vai impactar desde lá do programador que está fazendo o sistema até o ponto final que é a entrega para o usuário final. Quando a gente pensa nessa ideia de fazer sistemas um pouco mais controlados em relação às nossas features, fazer uma boa colocação das responsabilidades, aonde que fica o meu banco, aonde que vai ficar a minha regra de negócio de um certo caso, a interação com o usuário. Se você arruma isso de uma maneira muito simples, você está facilitando a vida do desenvolvedor para entregar novas features para o usuário final. Perfeito. E a escolha de boas arquiteturas e a arquitetura que faz mais sentido para aquele projeto tem impacto de médio a longo prazo e caminha junto com a estratégia de crescimento e escalabilidade da solução. Péssimas escolhas ou escolhas ruins de arquitetura vão custar um preço muito alto lá na ponta, quando a solução começa a crescer, quando novas demandas começam a surgir e a aplicação não está pronta ou ela não tem uma blindagem robusta, digamos assim, para suportar esse crescimento, né. Essa conta vai chegar, ali algum dia, se uma escolha ruim sobre a arquitetura da solução, da API, enfim, é feita agora, né. Isso, cara, uma coisa que a gente vê e é muito nítido, você até falou isso, que quando a gente pensa em arquitetura de software e boas práticas nos nossos projetos, isso tem um impacto mais a longo prazo ou médio prazo. A gente não vê isso no dia a dia, a gente não vê isso, por exemplo, a curto prazo quando a gente está fazendo uma nova feature.
Então, é muito interessante a gente ver que a gente consegue ter, por exemplo, desenvolvedores ou alguns tipos de trabalhos que vai entregando, entregando, entregando feature, parece que está gerando, 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 mais valor ali para o produto, mas você está construindo alguma coisa meio que com uma certa falta de base. Lá na frente, essas features vão ficar todas ali muito misturadas, você fazer uma nova feature muito provavelmente vai quebrar um outro canto, então fica difícil de você fazer a entrega e, bom, a gente tem que pensar em modos da gente conseguir ter essa espécie de produtividade e, ao mesmo tempo, respeitar o próprio projeto na sua construção e na sua arquitetura. Boa, perfeito. E hoje tem muitas opções. A gente tem monolito, client server, microserviços, serverless, enfim. Então tem tantas opções hoje de arquitetura e o que que a gente faz diante de tantas opções, assim? Tem bala de prata? Cara, eu vou até gastar um tempo aqui, porque acontece o seguinte, eu acho que é muito interessante não só a gente conhecer as arquiteturas, como principalmente quando elas foram propostas e o para que aqueles negócios foram propostos. Por exemplo, se a gente voltar lá nos anos 70, já estava sendo introduzido a ideia da arquitetura MVC, que a gente tem vários frameworks que ainda utilizam esse tipo de arquitetura como uma montagem meio padrão. Você tem, por exemplo, lá em Python o Django, né, que é a framework que é uma das mais conhecidas, que ela te dá um exemplo de uma arquitetura muito parecida com MVC. E outros conceitos estavam ali também, por exemplo, a gente tem ali algumas ideias que já eram feitas a respeito de você ter sim uma melhor condição na sua produção de software. Embora a gente esteja falando de um momento em que eh, a produção era muito feita a partir de uma programação mais imperativa ou até funcional, estava nascendo um outro tipo de padrão ali, um outro tipo de modo de se fazer software, que foi exatamente a ideia de orientação a objetos. E isso impactou muito os anos 80, porque mesmo que a galera não tinha, por exemplo, diagramação, ou não tinha fortemente alguns padrões de design de código que a gente via, toda essa ideia de orientação a objetos influenciou muito essas produções que vieram, né, nos anos 80 sobre uma parte mais literária. Então tem até mesmo uns livros de construção de arquitetura de projetos de software de um autor que se chama Bertrand Myers, e o Uncle Bob, ele até pegou alguns dos princípios que estavam no livro dele para fazer a ideia de Solid, por exemplo, o princípio aberto e fechado. E naquele tempo ainda, pelo mais incrível que pareça, existia a ideia de sistemas distribuídos. O que que é isso? É uma solução que ela se baseia, na verdade, em 2 sistemas que eles podem se conversar e trazem uma informação para o usuário, consegue fazer alguma certa funcionalidade. Mas você fazer essa comunicação naquele tempo era uma coisa muito cara, principalmente porque, assim, a gente sente até hoje que a maior latência, a performance a gente perde ou em conexões com bancos de dados, ou então em conexões entre as próprias aplicações. Então, naquele tempo, a gente utilizava muito monolitos. Até mesmo porque se você pegar a época, utilizava muito a troca de software a partir de disquetes até fitas. Então isso perdurou por um certo tempo. Quando a gente foi lá para os anos 90, aí mudou um pouco essa nossa ideia de construção de software, porque eu gosto de falar que os anos 90 e o começo dos anos 2000 foi, para mim, agora sou eu que falo isso, mas para mim a época de ouro da arquitetura de software, porque muitos dos livros que a gente conhece foi feito nesse período. Então, o livro de refatoração do Martin Fowler, ou até aquele livro de padrões de arquitetura empresarial dele, foram feitos nesse período. O Extreme Programmer do Kent Beck foi lançado ali também, que dava a ideia de TDD. O Programador Pragmático, o livro dos Design Patterns, o ML foi feito nos anos 90. Então muita coisa nasceu ali, logo depois, né, nos anos 2005, a gente tinha assim a ideia da arquitetura hexagonal pelo Alistair Cockburn e depois, né, logo em seguida, a Clean Architecture pelo Uncle Bob, que é muito famosa. Só que nos anos 90 a gente ainda tinha muita programação que era feita, em questão de monolitos, embora ainda não tivesse esse tipo de nomenclatura, exatamente para que a gente tivesse, esse melhor compartilhamento a partir de CDs, a partir de programações que eram feitas voltadas para desktop. Só que tinha uma coisa que estava nascendo ali por trás.
Principalmente, né, com a ideia dos navegadores, que foi, assim, você ter um melhor compartilhamento de conteúdo entre computadores, que veio a web. Só que ela não foi uma coisa que já pegou tração desde o primeiro dia, foi uma construção. É interessante, o povo, na verdade, lá no começo, a galera fala muito de JavaScript para web, a galera utilizava muito Perl para fazer web, porque tinha a ideia lá de regex, as expressões regulares, e aí você conseguia tratar o HTML de um jeito mais simples. Então você tinha ali servidores, HTTP que conseguiam chamar sisteminhas, né, em Perl para fazer algum tipo de atuação. Isso daí era lá no começo e foi muito interessante, porque já tinha uma espécie ali, o que a gente pode pensar que era a ideia de client back, embora não era chamado assim também. Só que, muita coisa foi tentada ali nos anos 2000. Java tentou colocar JVM no navegador e fazer a ideia de applets. PHP veio com força e facilitou muito a ideia do desenvolvimento web. Teve essa dúvida de qual utilizar para a gente fazer trocas de informações, por exemplo, com o SUP mandando, XML, ou então mandando com JSON, mas com essa ideia de REST. Então muita coisa foi, construída ali nos anos 2000. Só que uma coisa interessante que estava acontecendo foi exatamente essa ideia de: "Poxa, eu tenho um navegador aqui, e eu tenho uma linguagem muito bacaninha que ela consegue fazer algumas modificações aqui no HTML direto", que é exatamente o JavaScript. Poxa, vamos investir um pouco nesse cara aqui, vamos fazer o projeto talvez utilizando melhor essa ferramenta, porque naquele tempo tentavam fazer muitos frameworks, né, e várias linguagens tiveram frameworks para atuação. Então, veio o JavaScript e aí já teve algumas tentativas. O jQuery foi uma, nasceu ali em 2006, né. Muita gente tem muito saudosismo pelo jQuery e ele realmente merece. Aí depois teve, por exemplo, a ideia dos outros frameworks web que davam, que foi o React Angular e o Vue, justamente para você ter uma maior responsividade ali na parte do front. E também um melhor tratamento de como que fica a arquitetura do seu próprio serviço. Começou a se falar nessa expressão, ela começou a pegar atração, que era o front back, porque você agora com o JavaScript conseguia separar de uma maneira mais intuitiva um projeto para se tratar em, um cliente, né, para se ter uma certa quantidade de programadores ali, e teve uma parte de back-end. Poxa, mas esse back-end, imagina, Rodrigo, se eu, você e mais 30 caras tem que ficar toda hora comitando nesse projeto, toda hora fazendo implementação ali. Poxa, vamos tentar separar isso daqui, e não é porque a tecnologia fica melhor separado, não, é porque aí eu consigo fazer times. Fica o time ali de pagamento, fica o time aqui de para mexer, né, com o cadastro de usuários, fica um time aqui de segurança, e aí veio a ideia de sistemas distribuídos. E logo depois a ideia de microserviços, né, vamos fazer sistemas tão separados os possíveis, que se um cair não afeta o outro. E, né, veio a ideia de computação em cloud, que começou até mesmo pela Amazon lá em 2006, pegou tração no próximo no na próxima década, Microsoft também foi com muita força aí. Então, a gente chegou até mais ou menos o padrão em que temos hoje. Essa ideia de você olhar a história e principalmente como que foram evoluindo a tecnologia, importa bastante quando a gente vai olhar sobre a arquitetura de software. E foi mal que eu peguei muito tempo aqui, mas eu acho interessante falar isso. Não, perfeito. Você fez um resgate histórico aqui, e é muito legal trazer essa consciência pra gente. Às vezes a gente nem imagina, esse percurso até chegar aqui, e a gente chega nesse momento em que, em resumo, temos o monolito, e minha pergunta é: quando faz sentido usar um monolito hoje? E por outro lado, a gente tem microserviços, né, e quando faz sentido usar um, ou quando faz sentido usar outro, e se entre esses 2, trazendo aqui o serverless, e se serverless é um hype ou se vale a pena também olhar para essa arquitetura. Perfeito. Quando a gente fala, na verdade, de microserviços, eh, pelo mais incrível que pareça, microserviços pode ser um sistema que pode gerar mais latência, ele pode ser menos performático. Você vai ter, por exemplo, que mexer com uma monitoria grande para ver todos os serviços que você tem ali.
Então, na verdade, qual que é o benefício, para que que a gente utiliza a ideia de microserviços? Não é exatamente por causa de tecnologia, mas é por causa de divisão de projetos e divisão de equipes. Tem alguns deploys de pipeline, por exemplo, que 30 devs mexeram ali no projeto, fica extremamente complexo, um vai ficar pisando no pé do outro. Vamos separar, e aí fica um time ali só para uma coisa, outro para outra coisa. Então, essa daí é uma das grandes vantagens, é por isso que você cria microserviços, isso ajuda a expandir o seu time e também o produto de uma maneira mais fácil. O monolito, ele nunca tem que ser visto como uma espécie de vilão ou como uma espécie de engenharia atrasada. Na verdade, sistemas em monolito tendem a ser, dado as suas proporções e fazendo toda a arquitetura do monolito de uma maneira muito limpa, tende a ser bem mais performático. Tende a você, conseguir entregar features mais rápidas do que mexer, por exemplo, em 3 serviços ao mesmo tempo para você entregar alguma feature. O único problema do monolito é realmente essa, você vai ter uma aglutinação de pessoas trabalhando naquilo. Mas quando a gente fala, por exemplo, da ideia de você começar um certo negócio, você ainda ter pequenos clientes, você começar a fazer provas de conceito, você introduzir uma tecnologia nova, faz todo sentido do mundo a gente trabalhar com essa ideia de monolitos. Então não é uma opção que deve ser descartada. Até mesmo que microserviços por si só é um pouco mais caro, né, você coloca mais máquinas, você faz muita coisa ali. O serverless, cara, eu vejo mais como uma espécie de necessidade que veio do mercado. Poxa, se eu vou ter uma funçãozinha que vai ser disparada sempre que bater um certo horário, ou sempre que algum evento acontecer, e ela não vai ser tão utilizada assim durante, o período de execução de 24 horas, eu tenho que levantar uma máquina só para colocar esse negócio? Então vamos deixar ali num ambiente um pouco mais especial, né, até nasceu essa ideia de FaaS, que é Function as a Service, para que ela rode em alguns períodos, eu pague somente quando essa funçãozinha rodar e pronto, acabou. Então, eu não vejo ela como hype em si, a ideia de serverless, mas sim como uma outra ferramenta que a gente tem que usar e respeitar. Nossa, perfeito. E agora a gente entra, inclusive, tudo isso que você trouxe, a gente entra nos impactos estratégicos e técnicos no negócio. Então ficou muito claro aqui que essas decisões, elas não são primariamente apenas decisões de código, mas são decisões de produto. Então, a arquitetura, ela deve ser pensada como uma decisão de produto. Porque ela vai influenciar na escalabilidade, manutenção do projeto, enfim, do código, o time to market, né, principalmente pensando em colocar isso quanto antes ali para os clientes. E com todo esse cenário aqui, acho que a gente pode agora começar a falar sobre tendências, o que vem pela frente. Perfeito. E aí a gente tem, por exemplo, hoje se falando muito de arquitetura orientada a eventos, né. Isso daí é uma coisa muito interessante, cara, porque quando a gente fala, às vezes, de arquitetura orientada a eventos, a gente tem que falar o seguinte, seria muito interessante se alguns desses serviços, eles não se travassem e principalmente se, a atuação desses serviços fossem assíncronas. Por exemplo, vamos supor que eu faça um cadastro de usuários. Aí, eu tenho que mandar depois para ele um e-mail pedindo para ele confirmar, né, as credenciais, confirmar a senha. Só que, para você enviar e-mail, o protocolo SMTP ele é lento. E você não pode travar a tela ali, você não pode travar a requisição. O usuário ele tem que falar que ele recebeu alguma coisa. Então é interessante com que a gente mande uma certa mensagem para um serviço, falar o seguinte: "Olha, realiza essa operação aqui, manda esse e-mail e enquanto isso eu vou parar a atuação dessa pessoa aqui". E isso é exatamente a ideia, né, que é principal de uma arquitetura orientada a eventos. Por exemplo, geração de PDFs, o sistema fala para você: "Olha, eu estou gerando aqui e depois você vê lá no seu e-mail que eu vou te mandar ele", né. Então, você tem, na verdade, um modelo de arquitetura baseado em mensagerias, aí vem o famoso RabbitMQ, que é da gente fazer essas trocas de informações e a atuação de serviços não bloqueantes. Eu vejo que é uma atuação muito interessante, que ela tem sim a sua colocação, e você consegue escalar grandes serviços com isso. Perfeito. E ainda nessa linha, temos também hoje, uma das arquiteturas também, eh, que acredito fortemente que
acho que talvez nem seja só uma tendência, é de edge computing, né. Cara, esse daí é um dos mais interessantes que eu estava dando uma olhada por agora, porque, olha só, sempre que eu tô falando de arquitetura aqui com você, Rodrigo, eu sempre falo do contexto desse negócio, porque é muito fácil eu chegar e cuspir qualquer coisa e ficar meio que fora do contexto. Edge computing, na verdade, é exatamente uma ideia que a gente tem, de produção de sistemas que a gente já tinha os ferramentais e só agora começamos a pensar um pouco neles. Por exemplo, o que que é a ideia do edge computing? Poxa, se eu tiver, por exemplo, dirigindo um carro mais inteligente, esse é o caso clássico, e eu tiver que mandar uma requisição para o servidor para ele fazer um certo cálculo de uma certa probabilidade, né, seja de bater ou seja alguma coisa, e voltar para o carro, você está gastando muito tempo. Pode ser às vezes milissegundos, tem que ser uma coisa muito performática. Então é mais interessante que a gente tenha, por exemplo, uma espécie de um sistema embarcado ali, para que faça esse cálculo rápido e já tome as decisões necessárias. Onde que a gente está utilizando isso, por exemplo, em algumas empresas? Quando você fala, por exemplo, de processamento de dados financeiros. Algumas empresas, embora a gente fale muito sobre computação em nuvem, em cloud, elas têm servidores físicos ali no próprio andar delas, para você ter realmente uma troca mais rápida, uma tomada de decisão mais rápida, sendo que 2 segundos, 1 segundo é muito tempo a ser gastado, até mesmo quando você fala em real time. Então, edge computing vem exatamente com essa ideia de se casar esses 2 elementos, né, você ter uma resposta mais rápida e ainda poder trabalhar com os outros sistemas que a gente tem por aí. Perfeito. E aí pra gente já caminhar aqui para o final, como você vê a inteligência artificial influenciando, seja nas decisões ou nas arquiteturas de projeto? Aproveitando que IA é um tema quente, né. Eu sou bastante favorável, bastante, porque, assim, o interessante das inteligências artificiais é exatamente a gente conseguir poupar um pouco de tempo e ainda assim conseguir um recurso muito valioso. Por exemplo, eu entendo que para algumas pessoas entender esse contexto todo que eu falei sobre arquitetura de software e eu fui extremamente resumido, eh, demanda um certo tempo. E às vezes a gente tem que sim, separar um certo tempo para entregar valor. Então, as inteligências artificiais, elas conseguem nos entregar isso daí de uma forma um pouco mais fácil. É claro que aí entra da curiosidade do próprio programador, entender sobre essas inteligências artificiais e utilizar da melhor forma. Principalmente buscar não só uma única solução para aquilo, mas duas. Mas o bom das inteligências artificiais é que elas conseguem resgatar todo um contexto ali e dar uma resposta completa, mesmo que abreviada, para situações ali que a gente vive. Então, muitas vezes elas dão sim respostas muito boas. Só que também tem a parte humana. Eu tenho que filtrar o que que esse negócio está me falando. Eu tenho que ver se faz sentido eu colocar um outro input ali de um caso que eu estou precisando para ver se ela me responde de um jeito diferente. Eu tenho que perguntar se ela tem outra visão sobre esse tipo de construção. Então, é um casamento que eu acho muito bom entre você fazer a sua produção e utilizar uma IA como uma ferramenta. Boa, perfeito, excelente. Então a gente já está chegando aqui ao final, passou muito rápido, o Rafa ele trouxe muitos, exemplos aqui, detalhou cada uma dessas arquiteturas e padrões de projetos, como ele disse, de uma forma muito bem resumida. E é importante a gente ressaltar que uma não necessariamente elimina a outra, né, você pode inclusive juntá-las em ter um projeto que combine uma ou mais arquiteturas. Certeza. Aproveitando que você trouxe aqui, Rafa, de uma forma bem resumida, para a gente já caminhar aqui para o final, gostaria de perguntar se você tem dicas de livros, enfim, materiais, cursos, enfim, que as pessoas possam procurar para também, se aprofundar nesse tema. Perfeito, vamos lá. Eu tenho umas dicas aqui que são legais e eu vou usar elas exatamente nesses nossos minutos finais, que é o seguinte. Primeiro, que se você quer algum livro de arquitetura de software, volta pro podcast que eu eu dei umas citadas por aqui, mas assim, Rodrigo, a gente tem que ser eh, um pouco grato e feliz, porque essa nossa área, ela nos permite produzir, mesmo que não seja em horário de trabalho.
E não uma produção, por exemplo, querendo tirar algum valor ou ganhar alguma coisa, mas simplesmente, às vezes, um aprendizado, né, um projeto pessoal que eu gostaria de fazer ali. No começo eu fiz muito isso, eu fazia um sisteminha que aparecia um mapa e eu marcava no mapa os lugares que eu queria sair. "Ah, mas existe o Google Maps", mas eu quero fazer o meu. E eu acho que essa curiosidade e essa predisposição para você fazer, esses projetos vai te ajudar muito nessas partes de arquitetura de software, porque você vai testar tecnologias. Você vai se encontrar em algum problema e vai tentar fazer esse problema de outro jeito. Depois você busca a solução melhor para aquilo e vai refinando, refinando, refinando. Então, por experiência, a gente consegue aprender muita coisa. A dica que eu dou realmente é para você produzir assim, o quanto que você achar de necessário ou até um pouco mais, para ter essas experiências sobre ferramentas, sobre construções, sobre entender um pouco sobre a tua própria construção e talvez alterar alguma coisa. E, assim, esses projetos eles ajudam demais. Se você combina essa parte prática com alguns outros livros teóricos, eu garanto que você vai virar um ótimo arquiteto de software. Boa, perfeito. Inclusive, vocês podem também encontrar o Rafa no YouTube, ele tem um canal, e lá no canal dele, né, Programador Llama, dessa forma, né, Isso. lá o Rafa fala muito sobre arquitetura também, sobre padrões de projetos, e também não deixem de visitar o site da Rocket City, rocketcity.com.br, lá vocês também vão encontrar o curso do Rafael, caso tenham também interesse de se aprofundar. A gente vai encerrando, Rafa, quero agradecer mais uma vez pela sua presença, agradecer aqui também pela recepção, pela organização aqui do evento, que está incrível aqui da Pix. Se você estiver por aqui, a gente também está com o stand da Rocket City ali, passe ali para nos visitar. E é uma grande honra estar aqui num dos maiores eventos aqui globais de API e integração. E Rafa, quer deixar sua despedida aí para quem está nos acompanhando? Cara, pra mim, uma honra estar participando aqui, legal pra caramba, o estúdio é bonito lá, tá tendo um evento ótimo ali embaixo, né. Inclusive tem palestra do Rafa daqui a pouco, hein? É, e eu sinto, né, que eu queria estar lá vendo os stands, vendo a galera, pegando café lá da Rocket. E, cara, é isso, eu só quero agradecer a oportunidade, eu amo falar sobre arquitetura de software e dá uma olhada, né, lá na formação de Python da Rocket, tem muita parte lá onde eu entro sobre arquitetura de software, então os interessados já vão ficar muito felizes com o que tá lá. Perfeito. Olha, a gente está encerrando aqui esse episódio, mas não acaba aqui, tá? Tem um próximo episódio logo na sequência, que é do código ao conteúdo, como criar